Bem-vindo ao Rapcast, o podcast exclusivo para representantes comerciais. Hoje, nesse dia tão especial, dia 1º de outubro, a gente quer primeiramente parabenizar vocês, representantes comerciais, guerreiros que movimentam a economia desse Brasil. E para comemorar esse dia, a gente quer lançar essa super novidade para vocês e eu não poderia estar sozinho nesse projeto. Então, junto comigo, eu tenho o Vitor. Fala, Vitor, como você está? Fala, grande Rodrigo, tudo bem? É um prazer estar com você nesse projeto aqui tão bacana. E justamente nesse dia aí, que é o dia do representante comercial, dia 1º de outubro, dia pan-americano do representante comercial, uma data importantíssima, não só para o representante, né, para a gente que atua nessa área junto com o representante, para a economia como um todo. Então, nesse dia 1º, estamos comemorando aí o primeiro episódio do Rapcast, que é um podcast de gerar conteúdo muito bacana, específico aí para você, representante comercial que atua aí no mercado do Brasil de fora a fora. E estamos nessa empreitada junto, né, Rodrigo? É isso aí. A ideia do podcast é educar, é motivar e ajudar vocês, representantes comerciais, com dicas, com estratégias, com convidados especiais, a multiplicar os resultados de vocês, né, a serem representantes mais expressivos e conseguirem acompanhar toda essa inovação que vocês estão vendo, né, que o mercado está exigindo que o representante acompanhe. Então, a ideia desse projeto, junto com o Vitor, é realmente a gente trazer aí muito conteúdo relevante e fazer com que vocês consigam crescer cada vez mais, multiplicar resultado e que também a gente acompanhe vocês durante a rota, né, Vitor? A gente sabe que essa jornada, né? A gente sabe que todo o tempo do representante é precioso, então o nosso canal vai estar disponível para vocês estarem ouvindo dentro do carro, estarem ouvindo entre uma visita e outra, e não simplesmente ouvindo qualquer coisa, né? Ou ouvindo um conteúdo que é relevante e que é específico para a representação comercial. Quem conhece o Vitor, né, sabe que estamos já há muitos anos ajudando e treinando os representantes comerciais, e o objetivo desse podcast é a gente trazer, né, a nossa comunicação para mais representantes ainda e fazer com que vocês tenham acesso a conteúdos relevantes para ajudar vocês a terem melhores resultados. Certo, Vitor? Perfeito. E antes de começar assim efetivamente o episódio, é interessante para aqueles que não conhecem aí o Rodrigo Prado. Você falar quem é o Rodrigo Prado, quanto tempo de mercado, né? Porque assim, você tem vários seguidores no mercado, no Instagram, nas redes sociais, mas tem muita gente que ainda não conhece. Então, quem é o Rodrigo Prado? De forma prática e resumida. De forma prática, o Rodrigo Prado é um cara que tem como propósito, né, criar um exército de empresários bem-sucedidos. Então eu tenho esse meu propósito muito forte, né? Então todos os projetos que eu crio, tanto ajudando empresas a terem melhor resultado com representantes, né, como ajudando representantes a terem melhores resultados no seu negócio, é sempre com esse propósito de ajudar o representante comercial a ser um empresário bem-sucedido, né? Além de ser um bom vendedor, ser um empresário que consiga conquistar os seus objetivos, não só financeiro, mas ter uma qualidade de vida melhor. Então eu estou há mais de 20 anos, né, ajudando e treinando representantes comerciais. Hoje eu sou líder do maior movimento do Brasil para representantes, que é a Mentoria Viver de Representação. Dentro dessa mentoria eu tenho representantes de todos os segmentos, de todas as regiões do Brasil, representantes que trabalham sozinhos, representantes que já têm um time, e o meu papel é ajudar esses representantes a saírem do papel de bons vendedores, representantes que vendem muito bem, e irem, né, para um caminho de se tornarem um empresário da representação. Então os ouvintes aqui vão ouvir muito eu falar a expressão empresário da representação. Né? Hoje, com a inovação da representação comercial, com a exigência do mercado, né, tanto das representadas como dos clientes, de ter um profissional mais profissionalizado, o papel do representante hoje é muito diferente, né, do representante antigamente. Eu costumo dizer que se a gente pegar na linha do tempo da representação comercial, nos últimos 10 anos, a gente não teve nada que impactou mais a vida, a rotina e os resultados do representante do que a pandemia em 2020. Isso é verdade, impactou a vida de todo mundo. Impactou a vida de todo mundo, né? E a do representante comercial, eu costumo dizer
que existe uma era da representação antes da pandemia e uma era depois da pandemia, Vitor. Por quê? Porque no período da pandemia, a tecnologia ela acelerou muito rápido. Sim. Né? E com essa velocidade da tecnologia entrando, fez com que muita coisa mudasse. Então, principalmente o comportamento do comprador, né? Comprador B2B, vamos falar assim. Exatamente isso. Então, o hábito de compra, por exemplo, que é o que você citou agora, mudou. Né? Hoje, os compradores acabam preferindo compras rápidas e à distância. Né? A entrada da plataforma B2B, do e-commerce, não foi algo passageiro. Né? Isso está cada vez mais evidente no dia a dia das empresas e dos clientes. Então, tudo isso exige que o representante tenha, né, além da habilidade de ser um bom vendedor, que ele consiga lidar muito bem com isso também. Por quê? Porque com o avanço da tecnologia nesse curto espaço de tempo, lá na pandemia, está refletindo em desafios que o representante está vivendo hoje. Vou te dar alguns exemplos. O hábito de compra mudou. Sim. Né? Então, o cliente hoje está preferindo compras rápidas e à distância. Então, isso exige que o representante tenha estratégias e tenha as ferramentas também para vender para esse cliente à distância e não ficar preso, né, naquele modelo das visitas presenciais. Esse é um cenário que mudou assim, drasticamente, né? Então, visitas presenciais é essencial. Né? Quem visita mais, vende mais. Só que hoje em dia, por conta dos clientes estarem muito presos ainda e querendo muito essa compra rápida à distância, isso também prejudicou muito o representante conseguir a visita presencial com o cliente. E isso prejudica muito também o representante ter um roteiro mais organizado. E é aí que bagunça a vida do representante como um todo. Né? Então, ele estava acostumado antes a ter um roteiro bem organizado, ele ia no cliente, o cliente atendia ele. Isso ajudava ele a vender mais para o cliente. Então, se eu tenho um cliente que quer comprar muito à distância, né, e fazer compras rápidas, eu acabo me tornando um tirador de pedido. Porque eu não tenho tempo, eu não tenho margem, eu não tenho tete a tete com o cliente. Vai sendo empurrado, né? Se não presta atenção nessa mudança e agir, vai sendo empurrado. Esse aqui então, é o ponto. Tudo isso exige o quê? Que hoje, né, o representante, além de ser um bom vendedor, ele domine ferramentas como CRM, ferramentas, né, de gestão de vendas online, ferramentas de funil de vendas. Exige que ele seja um bom gestor, porque como não está fácil ter um roteiro organizado, ele tem que ter um bom planejamento para que ele saia para a rota e ainda assim consiga bons resultados. Né? Então, essa era pós-pandemia e essa velocidade que a tecnologia veio num curto espaço de tempo lá em 2020, está refletindo com muita força hoje na vida dos representantes que não conseguiram acompanhar a inovação. Perfeito. Né? Então, o meu papel é ajudar o representante a trazer essa inovação para a empresa dele, né? E conseguir arrumar a empresa dele com o carro voando. Trocar a roda do caminhão com um caminhão andando, né? Exatamente. Porque a rotina não vai ficar menos... Eu falo muito, né? Às vezes tem algum representante que quer entrar na mentoria, aí ele fala, Rodrigo, eu vou esperar dar uma acalmada, né? E quando meus negócios aqui acalmarem um pouco, eu te procuro novamente. E eu fico pensando assim, quanto que vai acalmar essa rotina? É porque a rotina nunca vai falar assim, ó, ô amigão, Espera aí, vai lá, se organiza. eu vou te dar uma pausa aqui para você ir lá buscar uma mentoria, vou te dar uma pausa aqui para você organizar a sua empresa e depois eu venho com força novamente. Né? Então, o desafio hoje do representante é o quê? É trazer toda essa inovação com o carro dele a 220 km, né, por hora na estrada e fazer isso de forma eficiente. Porque realmente, né, é desafiador. É desafiador você estar ali sob pressão para entregar resultado, tendo que gerenciar múltiplas representadas, atender o cliente, dar suporte para o cliente. Lidar com funcionário. Contratar a equipe, treinar a equipe e ainda assim ter que pensar em ferramentas, em processos, né, em sistemas, em inovação. Em concorrente que está ali batendo na porta do seu cliente, do cliente seu, né? É exatamente isso. Então, o meu papel é esse, né? O Rodrigo Prado, especialista em representação comercial, ele veio justamente para trazer
essa inovação e ajudar o representante comercial a arrumar a empresa dele, mesmo que em 220 km por hora e sob pressão para entregar resultado. Então, eu tenho mais de 20 anos de experiência, né? Já treinei mais de 4.500 representantes e hoje, dentro do projeto, a gente tem inúmeros casos, né, de representantes experientes, Sim. representantes que estão começando agora, representantes que já têm equipe, representantes que não têm equipe e que estão naquele momento que sabem que pode entregar melhores resultados, mas não sabe exatamente por onde começar. Às vezes está no momento de patinar, né? Eu chamo de patinar no negócio. Você não, simplesmente não anda. Tá ali apagando, fazendo mais do mesmo e não vê a empresa crescer. Então, hoje, o meu papel é ajudar esse representante, mesmo que nesse cenário desafiador, olhar para a empresa dele de forma estratégica, né, e de forma estruturada, arrumar o seu negócio e fazer a empresa crescer. E então esse é o caminho, né? E é assim que eu tenho ajudado. E eu queria também entender um pouco de ti, Vitor, porque eu sei que, né, você também é um cara que já tem muitos anos respirando representação comercial. Muitos anos, não só na representação, mas a idade bateu forte, mas boa parte da minha idade é lidando com representante comercial. E eu queria que você trouxesse também assim, um pouco do seu ponto de vista, né? Hoje que você é o cara mais voltado para a tecnologia, de como que você entende que nessa era pós-pandemia e com esses desafios atuais que o representante está enfrentando, o que existe hoje, né, de tecnologia? Como é que está a IA para o representante comercial? Isso é algo que é algo do futuro ou é algo do presente? Isso é interessante, porque é o seguinte, primeiramente, quem é o Vitor, né? O Vitor Nogueira, sou goiano, então, nesse exato momento, nós estamos aqui no dia 1º de outubro, gravando em Florianópolis, a terra maravilhosa aqui do Rodrigo Prado, que a gente tem uma série de clientes aqui também. Então, o Vitor Nogueira, ele é um empresário, tá, na área de tecnologia, eu sou cofundador do Suas Vendas. Suas Vendas é uma plataforma de gestão de empresarial, tá? Essa plataforma, ela tem produtos tanto para representante, quanto para indústria, distribuidor, varejo também. Então, só com representante, para você ter ideia, Rodrigo, a gente já está no mercado há 16 anos. Uhum. Então, assim, mesmo que eu não seja representante, tudo bem que sou representante da minha empresa. Sim. Tá? Então, a gente está nesse mercado aí com essa galera, acompanhando a evolução deles, o desafio deles, há 16 anos, basicamente. Então, isso tem mudado muito. Tá? Então, também sou estudante ávido aí de tecnologia, de negócio, tem outros empreendimentos também. Uhum. E vai ser muito bacana participar desse projeto, tá? Que é o Rapcast, onde a gente vai falar de forma bem abrangente vários temas, tá? A gente entrevistando convidados aqui e levar essas informações, conhecimento da área de tecnologia, negócio que eu tenho, a parte de processo e especialização em representação comercial que você tem, e os outros convidados aí trazendo essa riqueza de informação para essa galera. Seja no YouTube, então, o nosso canal lá, o Rapcast, no YouTube, Instagram, Rapcast Oficial, no Spotify vai ter o Rapcast também. Todos esses canais a gente vai levar informação para lá, vamos discutir IA, porque hoje, igual a pergunta, é a realidade, é futuro ou não é? Vamos até te fazer uma pergunta já, né, novamente sobre isso, porque esses dias eu recebi uma pergunta no meu Instagram de um representante perguntando exatamente isso. Rodrigo, a IA, né, já é uma realidade para a representação comercial? Tem ferramentas disponíveis para o representante nesse sentido? Ou ainda é algo que está para vir? Queria que você falasse um pouco disso daí para gente. Essa parte de IA, ela tem um hype. Esse hype começou em novembro de 2022 com o lançamento da ChatGPT. Então, assim, de lá para cá, você que está acompanhando aí as notícias quase que diárias, tem muita evolução dessa ferramenta, né, do ChatGPT e várias outras no mercado. Mas para desses impactos é justamente em alguns mercados, seja no de vendas, de call center, área financeira também, e a parte de representação de vendas não vai ficar fora. Então, assim, acaba que vai ter impacto positivo, espera-se, negativo também. Então, tarefas muito repetitivas, feitas por vendedores, isso aí é tendência, só que é uma tendência natural de automatizar isso. Só que com a IA é mais rápido. E como que essas ferramentas podem facilitar o dia a dia do representante? Então, no caso do representante, eu vou falar de representante diretamente, mas serve para outros vendedores também, tá? Mas, assim, imagina uma situação que você tenha que
vamos falar aqui, prospectar um cliente que você não prospecta há um determinado tempo. Então, você está sem abordagem para ele. Então, você pode, no caso do ChatGPT, você pode pedir para criar uma abordagem. Isso a gente chama de IA generativa, vai gerar alguma informação para te ajudar. Só que, ao mesmo tempo, você consegue usar IA para, vamos falar assim, para executar tarefas que às vezes o seu assistente não está dando conta. Por exemplo, analisar a carteira de clientes. Me mostra os clientes mais rentáveis. Ela analisa a sua carteira e te retorna isso. A IA retorna isso? Ela retorna analisando as suas informações, tá? E retorna isso para você. Entendi. Outro ponto importante, às vezes no CRM. Então, o uso de CRM para analisar o sentimento daquela conversa, o sentimento de uma ligação que o seu atendente está tendo. Cara, baseado na ligação que a IA analisa, vai te falar se está tendo uma frustração na ligação, se está tendo uma reclamação, se está tendo um elogio. Então, assim, o campo da IA é muito grande. Tá? E para representante não é diferente. Eu tenho acompanhado os últimos lançamentos do Suas Vendas e eu vi que vocês estão focando muito numa dor que é uma dor muito latente nos representantes comerciais. Eu vou te falar mais sobre isso. Tem uma pesquisa recente que diz que 60% do tempo do representante comercial é dedicado para dar suporte à carteira de clientes e resolver tarefas administrativas e burocracias internas. E que apenas 40% do tempo do representante é de fato destinado a vender. O que isso quer dizer, né? O que isso mostra para a gente hoje? O representante comercial perde muito tempo com burocracia. Sim. Né? E quanto mais tempo ele perde com burocracia, menos tempo ele tem para ser estratégico, menos tempo ele tem para prospectar. E aí o pouco tempo que sobra para ele, ele acaba ficando muito viciado naqueles mesmos clientes, fazendo a mesma rota, o que dificulta ele escalar os seus resultados. Sim. E eu percebi nos últimos lançamentos e na movimentação das suas vendas, é que ela vem muito para esse lado, para resolver, né, essa agilidade do representante em ajudar o cliente com esse tipo de informação. Né? Se eu não me engano, eu não sei se eu estou dando spoiler ou não, mas eu vi você comentando e vi nas suas vendas que existe já um recurso que o cliente, né, pode ter todo um suporte de informações via IA, sem depender diretamente do representante. Ou seja, é como se fosse um assistente virtual desse representante? Exato. Então, assim, desde o início do ano, né, a gente criou uma força-tarefa, no caso das suas vendas, especificamente, para focar, para agilizar o trabalho do representante dentro das suas vendas, tá? E também do representante para o comprador. Então, assim, são frentes de trabalho diferentes. Então, a frente de trabalho do representante para o comprador, nós temos que criar, e criamos, né, mecanismo, ferramenta, assistente, para que o comprador consiga consultar status de pedido, fazer um pré-pedido. Então, aquilo que o cliente fica mandando no WhatsApp para o representante, por exemplo, me dá posição de entrega, posição de faturamento, foi faturado ou não foi, ele vai ter tudo isso. Já tem uma automação para isso. Ah, tá. Então, assim, pelo WhatsApp mesmo. Pelo WhatsApp e também um chatbot na web. Tá? São essas duas soluções aí em duas plataformas. E por outro lado, às vezes o representante está na rua e quer saber, por exemplo, quando foi a última compra de determinado cliente, ou quanto que ele vendeu até agora. Então, ele, utilizando as suas vendas integradas ao WhatsApp, a gente criou são duas assistentes. Uma é a Cláudia. A Cláudia, ela lida com o representante e o cliente. A Cláudia ajuda o cliente. Isso. E já a Silvia, que funciona via WhatsApp, as duas terminam com IA, né? A Silvia, ela é a interface da sua conta nas suas vendas, tá? Você que é cliente de suas vendas, a sua conta das suas vendas, conversa, então, via WhatsApp para te fornecer informações como comparativo de venda mês a mês, positivação, carteira de cliente. Então, terminou o mês, por exemplo, a gente está no último dia do mês, o representante ele vai mandar uma mensagem no WhatsApp perguntando qual é a minha venda até hoje, ele vai dar toda a venda, ele vai escrever positivação, vai mostrar todos os clientes que foram positivados. Isso. Então, numa conversa com o WhatsApp, ele vai ter todas as informações, fazer a avaliação do resultado dele, acompanhar os indicadores, é isso? Exatamente, só que não é só no fim do mês, é qualquer hora. Exatamente. A qualquer momento, puxar essa informação de forma estratégica. Então, vendas hoje, vendas até agora, que ele pega o mês todo, vendas comparativo mês a mês, pode mandar áudio também. Eu já falando que é 2 funcionários a menos que o representante tem que ter. Cara, a gente como empresário, eu quero contratar.
Só que tem cenários, cara, que assim, às vezes você não consegue a mão de obra, até treinar, então acaba que a gente utiliza a tecnologia, é onde entra a IA, para fortalecer isso. Então a IA acaba sendo seu copiloto ali, seu assistente nesse sentido. Porque assim, ó, isso é muito interessante, porque existem 3 perfis de representante comercial. Sim. O primeiro perfil é o bom vendedor. O representante bom vendedor é aquele que é o guerreiro, que vai para a rua, que faz tudo sozinho, e na grande parte das vezes, a empresa dele cresce porque ele é um bom vendedor, né? E geralmente esse representante está na fase inicial e, por ser um bom vendedor, ele consegue fazer a empresa crescer. Ele conhece bem o seu produto, conhece bem a sua região, se relaciona bem com seus clientes e vai fazendo a empresa crescer. Mas esse representante, o bom vendedor, ele é um representante que não tem ferramentas, não tem processos, e por não ter gestão e por não ser organizado, chega uma hora que os resultados dele vai dar uma travada. Esse é o ponto que geralmente você trata, que é a dor sem crescimento, ou a dor do crescimento sem gestão. A dor do crescimento sem gestão. O bom vendedor faz a empresa crescer e faz crescer porque ele sabe vender muito bem. E não é difícil fazer uma empresa de representação crescer simplesmente sendo um bom vendedor e sem gestão. Mas chega uma hora que é um teto. Falta braço, falta recurso, e conforme a empresa cresce, né, os negócios aumentam, a complexidade aumenta, e é humanamente possível fazer a empresa continuar crescendo. E aí o próximo estágio, né, o próximo representante comercial, o próximo perfil, é o estrategista. É o representante que era um bom vendedor, mas que chegou nesse estágio e entendeu que para continuar crescendo, precisa de gestão, precisa de ferramentas, precisa de processo. Então, o bom vendedor, né? Eu estou falando isso porque essa estratégia hoje que você está trazendo, muitas vezes o representante no início, ele não tem capital, ele não tem estrutura para trazer uma pessoa para trabalhar para ele. Então, e essa tecnologia hoje, né, esse investimento em ter a Cláudia, em ter a Silva, a Cláudia ajudando o cliente, a Silva ajudando o representante a ter mais informação sobre os seus negócios, isso por si só já prolonga muito a vida desse representante e ajuda ele a romper esse teto. Sim. Né? Não necessariamente que ele precise contratar pessoas, simplesmente com o que ele ganha de velocidade aí, ele já faz a empresa crescer de novo. E aí ele já começa a se tornar o segundo estágio, que é o representante mais estrategista. Então o estrategista é o cara que vende bem, mas ele começa a adotar ferramentas, processos e traz pessoas também para fazer a empresa continuar crescendo. E nesse perfil também, Rodrigo, me corrija se eu estiver errado, ele passa a analisar mais, tipo assim, a gente chama de... São os dados, né? Então, assim... Decisão com base em indicadores. Indicadores, informação. Que o pessoal fala muito aí de novo petróleo são os dados, né? Então, acho que esse, no caso do perfil do representante estrategista, ele passa a analisar e se preocupar mais com esses dados. Até mesmo porque a indústria que ele representa, geralmente as maiores, cobra isso dele o tempo todo. Né? O representante estrategista, além de trazer isso, ele, sem dúvida nenhuma, ele começa a tomar decisão com base em indicadores. Por quê? Porque ele tem o CRM, ele tem o funil de vendas, né? Ele tem a Silvia, ele tem a Cláudia, ele tem informações que ajudam ele a ser mais planejado e mais organizado. Ajuda ele a ter um melhor resultado de prospecção, principalmente de clientes de alto valor. Tem um ponto interessante aqui, quando a gente fala de prospecção, é que existem 3 perfis de cliente quando a gente está prospectando, que é o cliente de alto valor, o cliente de médio valor e o cliente de baixo valor. Então, geralmente, o cliente de baixo valor é aquele que liga para a empresa e você vai lá e com uma visita você já positiva ele. O cliente de médio valor, ele demanda, né, um pouco menos de estratégia para vender. E o cliente de alto valor é aquele que você não vai conseguir, em 1, 2 visitas, vender para ele. Né? Demanda, né, é um atendimento mais complexo, demanda mais planejamento, demanda muito mais organização. E quando o representante ele é mais estratégico e ele é mais organizado, ele começa a ter melhores resultados, por exemplo, para trazer essas grandes contas para a carteira dele. Ele passa a dispersar a energia onde realmente é necessário, né? Exatamente. Tudo é necessário no momento de vender, mas acaba que a sua energia ali, vamos falar, o seu tempo, fica focado mais estrategicamente naquele cliente que agregue mais. Assim, igual você falou, você tem que classificar os clientes.
Então, nessa parte de classificação, tem muitos representantes, cara, que eu converso, troco ideia, que os caras não sabem analisar a curva ABC, velho. Entendeu? Seja de cliente ou seja de produto. Só que esse é o indicador mínimo que ele tem que ter, justamente para ter estratégia. Cara, que tratativa eu vou fazer em qual cenário? Porque também, assim, não adianta eu ter a curva ABC e não saber o que eu vou fazer com ela. Exato. Não adianta eu ter a curva ABC de produto, a curva ABC de cliente, mas eu vou olhar para aquilo, como que eu transformo isso em resultado? Como que eu vou melhorar os meus resultados, melhorar a minha positivação, melhorar a minha abertura de novos clientes, vender mais produtos para meus clientes com esse tipo de informação? É aí que entra, né, o estrategista. E o terceiro perfil de representante é o líder. É o representante que ele já foi um bom vendedor, ele trouxe ferramentas, ele trouxe processos, e hoje, como líder, o papel dele é muito mais fazer a gestão da empresa, se relacionar melhor, né, com os grandes clientes e fazer a equipe, né, entregar o resultado sem depender dele para tudo. Então, qualquer representante, né, vai passar por essas 3 fases. Em algum momento ele pode travar, mas aí é que tá. O bom vendedor, ele trava quando? Quando ele negligencia que, além de ser um bom vendedor, ele também precisa ter estratégia, ele também precisa ter gestão. Ignora que precisa disso. Né? Ignora. Né? Então ele vai achando que por ser um bom vendedor, né, ele vai continuar fazendo a empresa dele crescer do mesmo jeito que cresceu até ali. Mas está muito mais complexo. Ele pode até, num curto espaço de tempo, ter um avanço de resultado, mas não demora muito, ele começa a voltar na montanha-russa da representação comercial entre altos e baixos. Né? O representante que é estrategista, aonde que ele barra? Quando ele acha também que ele não precisa contratar pessoas. Não, sozinho eu dou conta. Né? Então, assim, só eu, as minhas ferramentas, a minha tecnologia, eu vou dar conta. Ele vai avançar muito trazendo isso. Eu costumo dizer que quando um representante simplesmente com ferramentas e processos bem organizado na empresa, ele ganha 50% a mais de tempo na rua para ser mais estratégico. Mas ele vai ganhar esse tempo, ele vai fazer a empresa crescer e vai barrar de novo. Esse exemplo aí, só complementando, esse estrategista, teve um caso de um cliente que eu tive em Cuiabá ano passado, cara, e o cenário do perfil que me falaram é justamente esse estrategista. Por quê? O cara trabalhava 22, 23 anos em empresa muito grande, sempre batendo meta. Vendia pra caramba e tal, mas sempre aquele cara sozinho, não queria contratar. Estrategicamente ele era muito bom, na operação também, não queria contratar. Então na estrada o cliente querendo falar com ele, não conseguia. Então precisava, às vezes, por exemplo, status de pedido, alguma informação, ou fazer um pedido, não conseguia. Acabou que mesmo ele batendo meta, sendo um cara exemplar, a indústria desligou o cara. Então, assim, 22, 23 anos, falou, cara, valeu, mas da forma que você foi recente? Ano passado. E no meio dessa mesma ocasião, a gente ficou sabendo de dois casos desses. Então, assim, não adiantou você ser muito bom vendedor ou um estrategista ali limitado. Porque a indústria, o cliente espera mais. Mas sabe o que eu vejo, Vitor? Eu vejo que muitos representantes comerciais, dentro desses 3 estágios, bom vendedor, estrategista e líder, 80% dos representantes hoje que estão no mercado são bons vendedores. Porque são poucos os representantes que de fato estão investindo em tecnologia, investindo em processos, investindo em ferramentas. E ser um bom vendedor deveria ser o estágio inicial do representante. Então tem muito representante que eu converso que ele se classifica como estrategista. Aí eu pergunto, você tem um CRM? Não, eu tenho um CRM da representada. Não, você tem um CRM dentro da sua empresa? A empresa é de quem? É sua, então tem que ser seu, né? Você tem um funil de vendas dentro da sua empresa? Hoje você toma decisão com base em indicadores, né? Ou você toma decisão com base no achismo. Então tem muito representante, por exemplo, que está 10, 15, 20 anos no mercado e não tem uma ferramenta. Isso eu pego também no nosso lado, em termos de plataforma. Eu, como pessoa física, também converso com muitos representantes, até nas visitas que eu faço, né, em feira, e isso é comum, cara. Aí, beleza, eu uso indicador, mas eu tenho que pedir para a indústria me passar um indicador. Peraí, cara, a empresa é sua, velho. Você que tem que saber. Então, assim, não tem que... beleza, você vai lá e pede numa sexta-feira, eles vão te entregar na terça. Só que a informação que você precisa, o cliente tem que comprar no sábado. Não, e outra, né? Qual que é o bem mais precioso de uma empresa de vendas? As informações da carteira histórico. Carteira de cliente é a base de informação desses clientes. Se eu sou um representante comercial, eu sou dono de um CNPJ, a partir do momento que eu sou um dono de um CNPJ, eu tenho uma empresa de vendas. Sim. E aí como que eu deixo
o bem mais precioso da minha empresa, que é a carteira de clientes, que é as informações desse cliente no sistema da minha representada. Se você tem 10 representados, e nesse caso que eu falei de exemplo lá de Cuiabá, cara, o que é interessante? Aconteceu o que você falou, ele só usava, a empresa é muito grande, eu confio nos números dela, tá? Usava só para fazer pedido, sistema dela lá. Isso falando pedido, que é a informação mínima que tem que ter. Cara, na sexta-feira cortou o acesso. Ah, mas minha carteira? Não, sua não. Tá, aqui é minha. Se quiser, você teria que ter tido a sua, que seja em Excel ou no papel. Mesmo em Goiânia, mesmo tem um cliente nosso, que agora ele usa suas vendas, que antes ele usar, ele me mostrou, cara, perfeito o CRM do cara, em papel, velho. Entendeu? Então, assim, não é, às vezes não é só, a ferramenta faz milagres, por si só não faz, tem que ter um processo decente. De se alimentar. Então, às vezes ele tem um processo que faz no papel ou no Excel, vai dar trabalho? Vai, já é problema dele que ele vai ter que calcular. Para puxar informação no Excel, demora 30 minutos. E eu perco ela às vezes. No papel é mais, no sistema é mais rápido. Você falou um ponto aí, que é um ponto que foi ano passado que esse representante perdeu a pasta, né? Foram 2 no caso ainda. De 2020 para cá, 2021, 2022, início de 2023. Quem é representante aí vai saber bem o que eu tô falando. Início de 2023 foi o ano que eu mais vi representantes comerciais perdendo grandes pastas. Foi nesse movimento mesmo. Né? Quem é representante aí e parar para lembrar um pouco, para pensar, vai ver que eu não estou falando besteira aqui. No início de 2023 foi quando a gente teve a retomada da pandemia. 2020, 2021, 2022, 2023 foi onde as empresas vieram. Agora a gente precisa recuperar, né, o tempo perdido. Nisso, muitos gerentes foram mandados embora e muitos representantes, né, perderam boas pastas. Por quê? Porque as empresas inovaram, as empresas começaram a entender que a gente precisa fazer algum tipo de movimentação para melhorar o resultado. E muitas vezes, né, encerrar o contrato com alguns representantes foi o que a representada entendeu que era importante naquele momento. Teve esse movimento, o pessoal da construção civil, inclusive, né, de muitas multinacionais comprando empresas nacionais. Cara, elas não têm coração, velho. Ali é número. Entendeu? Então, assim, teve casos de cliente nosso perder a carteira, perder a representada, mas não perde a carteira. Ele continua trabalhando em outras, prospectando. Mas o início de 2023 ali mesmo, realmente, onde você sente que teve mais esses movimentos. E aí, por que eu estou falando isso? Porque tem muito representante comercial que já tem muito tempo de estrada, representante experiente, que ainda é muito refém da representada. Refém de duas formas. Refém porque todas as informações estão no sistema das representadas e refém porque boa parte do seu faturamento está concentrado em poucas representadas. Tem representante hoje que 90%, 80% do faturamento dele está concentrado em uma representada só, sendo que ele tem 4, 5, 6 representadas. Por que isso é muito perigoso? Porque eu não tenho controle nenhum sobre o que vai acontecer, né, sobre o meu contrato com aquela representada. Da noite para o dia, ele pode encerrar o contrato comigo. O que eu tenho controle? Eu tenho controle de ter uma empresa organizada, eu tenho controle de ter as informações dentro da minha empresa, eu tenho controle de ter estratégias para ter um melhor resultado com todas as representadas, para eu ficar cada vez menos refém, né, desses contratos. E tornar minha empresa cada vez mais forte. Né? O que é uma empresa fraca de representação comercial? É uma empresa, né, que boa parte dos seus resultados estão na mão de uma ou duas representadas. E que da noite para o dia, né, ela pode perder, né, tudo aquilo que conquistou. Boa parte do faturamento, da comissão. Ou seja, você perde 80% do seu resultado da noite para o dia. Você tem controle sobre isso? É difícil. E nesse cenário, cara, que é interessante, inclusive no Rapcast, o pessoal, a gente vai ter muito assunto para discutir disso aí. Então já deixa seu like aí no vídeo, já segue a gente lá no Instagram, porque esse vai ser um dos assuntos que a gente vai trazendo convidados para ajudar a fazer um plano de risco para isso. Porque é o seguinte, no caso do representante, ele é a ponta fraca. Você concorda comigo ou não? Por quê? Você é representante. De um lado, você tem que ficar atento à venda sua do cliente, não é isso? Então, ele pode, se ele vender para cliente muito grande, por exemplo, vai acontecer a mesma coisa. E da mesma coisa com o representado. Então, se ele fica no meio, agora, como é que eu vou fazer isso? Tem mágica? Cara, não tem. Eu posso falar um negócio?
Sabe qual é o maior erro do representante comercial? Fala na câmera, explica pro pessoal qual que é o maior. O maior erro do representante comercial é ele achar que o principal papel dele é ser um elo entre representado e cliente. Pensa bem, escuta bem o que eu estou falando. O maior erro do representante comercial é achar Que ele é um elo. que ele é o elo entre representado e cliente. O principal papel do representante comercial é ser uma empresa de prestação de serviço que atende bem a representada, que atende bem o cliente, né? Mas que tem uma empresa lucrativa. E que se cuide bem também, né? E que cuida bem do seu negócio. Então, muitos representantes comerciais se preocupam muito em ser o elo. Sou muito bom para os representados, sou muito bom para os meus clientes, mas esquecem de ser um bom empresário. Esquecem de construir uma empresa forte. Aí, querendo ser muito bom para as representadas, acaba ficando refém das representadas. Querendo ser muito bom para os clientes, acaba ficando refém na mão de poucos clientes. E aí a empresa dele vai ficando fraca. E vai ficando refém de situações que ele não tem controle, que pode mudar o jogo dele da noite para o dia. Né? E eu tenho visto isso com muita frequência. Todos os meses, né, lá no meu Instagram, que eu converso com representantes diariamente, e eu recebo notícias. Rodrigo, perdi a minha principal representada depois de 20 anos me dedicando, né, há anos para ela. O que fazer nesse cenário? Vamos ter episódio para isso também no Rapcast. Situações de, infelizmente, né, de rescisão de contrato. Como é que fica isso? Exatamente. Tem várias situações que a gente vai discutir e falar direto aí para você, representante comercial, como é que lida com essas situações. Né? Então vai ser uma troca de ideia. Então vai ter vários momentos, né, além desse episódio aqui, que é o 01, nesse dia especial aí do representante comercial, episódio 001, no dia 1º de outubro de 2024. Então são informações muito valiosas que a gente vai trazendo aí. E a ideia, pessoal, desse canal é justamente isso, tá? Um bate-papo muito descontraído, a gente trazer muito assunto para vocês, muito conteúdo, né? No nosso Instagram, que é o Rapcast Oficial, né? Vocês também podem deixar as dúvidas de vocês. Vocês podem mandar para a gente aí através do meu Instagram, do Instagram do Vitor, do Instagram do próprio Rapcast, assuntos, né, que vocês gostariam que fossem abordados aqui. A ideia é que eu e o Vitor, né, a gente vai sempre conduzir e vamos trazer convidados. Sim. Né, e a ideia dos convidados é a gente trazer pessoas que estejam diretamente relacionadas à representação. Então eu vou trazer aqui muito representante que eu conheço, né, que é fora da curva. Então, tem um representante comercial que ele é muito bom nisso, o representante que é muito bom naquilo, a gente vai trazer eles aqui. E quando a gente não conseguir trazer presencialmente, ele vai estar ali participando virtualmente com a gente. A gente vai trazer pessoas, né, que lidam com a representação comercial e que podem agregar também. Então, nós vamos trazer diretores de empresas de vários segmentos diferentes para falar do ponto de vista deles sobre a representação. Nós vamos trazer compradores, nós vamos trazer, né, falar sobre vendas. Todo o ecossistema, né, pessoal, que envolve aí o representante comercial. E nesse projeto a gente está acreditando bastante nele, né, Rodrigo? E para isso a gente trouxe parceiros de peso, tá? Primeiro que é a própria empresa do Rodrigo aí, que é a mentoria Viver de Representação. A AZHub, que é uma contabilidade especializada em representação comercial. Então, assim, ela fala a linguagem do representante. Então, assim, o representante comercial, ele tem, além de ter aí os papéis dele, né, vários papéis, a parte financeira, a parte contábil, dá muito trabalho. Então, assim, muitos representantes aí não sabem nem a alíquota que eles estão pagando, se está no regime adequado ou não. Então, a gente trouxe um parceiro para isso. E a plataforma Suas Vendas, que eu sou o cofundador, tá? Então, a gente está nesse projeto junto aí, tem esses parceiros fortes aí para lidar com o representante. É isso aí. Então aqui a gente vai realmente criar um ecossistema, né, que traga conteúdos relevantes, que eduque, que motiva, né, e que ajude vocês a terem cada vez melhores resultados. Essa ideia aqui nasceu, né, de uma troca de ideias minha e do Vitor, e também de muitos pedidos, né, de representantes comerciais. Eu diariamente converso com dezenas de representantes comerciais e muitos representantes que fazem parte da minha mentoria, muitos representantes que me seguem também no Instagram, já estão cobrando isso há muito tempo. Cara,
podcast pra gente. Faz isso, a gente precisa de Né? atenção. E como tudo que eu faço é exclusivo para representação comercial, não é algo que se adapta à representação, né? Então esse, sem dúvida nenhuma, é o primeiro podcast no Brasil exclusivo para representante comercial, né? Assim como a mentoria Viver de Representação é primeira formação no Brasil exclusiva para representação comercial. Hoje é a maior do Brasil. Pode até trazer uns alunos, uns mentorados para cá, né? Já está no plano. Para mostrar resultado aí que teve com a mentoria. Então, esse tipo de trabalho é no plano. Porque assim, o que eu vejo, esse projeto me encantou a primeira vez que a gente conversou sobre ele, Rodrigo, porque envolve, além dessa troca de ideias, essa criação dessa comunidade, envolve um negócio muito importante para o nosso país, que chama-se educação. Exatamente. Então, se não é tudo bem que a educação básica, a gente está capenga, né? Mas a educação empresarial. Então, a intenção nossa, desde aquela primeira conversa, foi, cara, vamos agrupar essa galera, falar diretamente com eles, para educá-los. Assim, nós não somos o dono da razão, tá? Mas assim, a gente consegue, como uma comunidade, interagir melhor e aprender melhor para evoluir como ser humano e como empresário. Uhum. Então, assim, agradeço o convite que você fez aí para mim, tá? Para Vitor dos Suas Vendas, vamos falar assim. É um projeto muito bacana e eu entrei nele porque envolve representação comercial, que é uma área que a gente está aí atuando há muito tempo através das nossas ferramentas, e envolve educação, cara. Educação, acho que não tem outra solução melhor do que educação. Então, seja educação de criança, nossos filhos, como do empresário também. Sem dúvida. Né? A gente sabe que empreender no Brasil é um desafio, né? Todo dia a gente toma um soco na cara, seja de uma decisão política, seja de algum desafio, seja de algo que não está sob nosso controle, e realmente é desafiador, né? Então eu acredito muito também no poder da educação. Então todos os projetos que eu tenho hoje, que são exclusivos para representantes comerciais, têm o propósito forte de construir um exército de empresários bem-sucedidos, né? Eu não vejo outro caminho para o representante ser bem-sucedido do que o caminho da educação, né, de se desenvolver, porque 99% dos representantes comerciais hoje, eles aprenderam tudo que sabem colocando uma pasta debaixo do braço, indo para a estrada, né, e de cliente a cliente, rompendo. Desenvolvendo, aprendendo, e a estrada ela é muito importante, né, mas nem hoje em dia, principalmente na era pós-pandemia, o que a estrada ensina não é mais o suficiente para o representante continuar, né, se destacando e crescendo na representação comercial. E um dos motivos pelo qual também eu tenho muita admiração pelo representante comercial é o fato dele ter chegado aonde chegou, né, simplesmente aprendendo do jeito dele de fazer o negócio. Não tem faculdade de representação comercial, né? Não tem faculdade de vendas. Hoje a gente tem muito conteúdo, mas, cara, tem representante que está aí há mais de 10 anos, há mais de 30, há mais de 40 anos no mercado, que construíram, cara, um patrimônio e uma segurança de vida indo para a estrada e aprendendo tudo sozinho. Essa é uma história, tem história muito bacana. Que tem a gente muita história, aqui, cara, tem muita história. Tem uma história legal de superação mesmo. Superação. Então, se o cara sair, teve um caso de um cliente nosso de Cuiabá, que eu conheci em 2015, eu acho, 16, Luiz 15. Cara, ele falando que quando ele começou, ele saía cedo no carro velho dele e dormia em posto, porque não tinha dinheiro para comprar comida e também para dormir em hotel. Então, assim, são histórias que a gente vai trazer e a grande maioria você vê que é de superação. Então, é o que você falou. É o pessoal que mesmo na lida ali, na educação que eles tinham, foi rompendo. Agora, o que a gente pode fazer de educação empresarial para ajudar essa galera? E não é sendo falso, demagogo, né? O pessoal fala, não, cara, eu quero um cara educado, um cliente educado, um empresário educado, para ele usar, no meu caso, a minha ferramenta. Então, os meus melhores clientes, cara, são os mais educados, vamos falar em termos de visão de negócio, entendeu? Então, ele vai dar valor na ferramenta, ou ele vai visualizar a empresa dele crescendo de outra forma. Então, em termos de negócio, o mercado todo ganha. Então, você tem os países mais desenvolvidos, os empresários continuam estudando o tempo todo. Então, você vai em fazer curso nos Estados Unidos... E essa não é uma cultura do vendedor e ainda não é uma cultura do empresário da representação, né? Então, eu vejo que existe muito conteúdo,
né? Existe hoje muita educação. Cara, se tu entrar hoje no Google ali na internet, tem demais. Tem curso para tudo, né? Tem também os falsos gurus, tem de tudo. É um tem que guru de saber palco, tem que saber filtrar. Tem que saber filtrar. Mas não é uma cultura ainda, né? O Conser fala uma palavra que eu gosto muito, que é se você for um vendedor e estudar como um médico, né, veremos um milionário. Porque é a grande verdade. Né? Então, pegar para estudar, para valer, aplicar. Se muitos vendedores, se muitos representantes, sem estudar nada, simplesmente com o que eles vão aprendendo na rua, já alcançam grandes resultados, cara, imagina se esse cara, né, além das habilidades de ser um bom vendedor, começa a estudar mais sobre estratégias de persuasão, de negociação, estratégias de gestão, né? Começa a entender mais sobre ferramentas, tecnologia, que é o ecossistema, né? Que é o conjunto de habilidades, né? Que ele conecta com aquilo que ele é bom, que é ser um bom vendedor, que vai fazer ele ultrapassar cada vez mais barreiras, né? O que é o que ele vem fazendo desde o início, e crescer cada vez mais na representação comercial. Então, eu tenho uma admiração muito grande por um representante comercial, né? São mais de 20 anos que eu lido com representação comercial. Eu não sou um especialista em representação que do nada coloquei a bunda na cadeira e comecei a estudar. Né? O que eu sei sobre representação realmente é uma síntese de pegar muita estrada. Eu fui gerente nacional, gerente regional muitos anos de representantes comerciais. Eu fui representante comercial na PEB, né? E há mais de 5 anos eu estou treinando representantes comerciais para serem empresários bem-sucedidos. Então, conheço bem os desafios, conheço bem as dores, né? E a ideia aqui desse canal, a ideia de estar aqui junto contigo, que também conhece muito bem sobre representação comercial, é fazer vocês crescerem cada vez mais. É ouvir vocês, né? É fazer vocês serem ouvidos cada vez mais e que essa comunidade de representante comercial cresça cada vez mais, porque, sem dúvida nenhuma, né, é uma das principais locomotivas da economia brasileira. Sim, em termos de números, né, de acordo com o FED, são cerca de 1 milhão de representantes. Então, se cerca de 1 milhão de trabalhadores e trabalhadoras aí que atravessam o Brasil de fora a fora para levar produto da indústria até o consumidor ali, até o lojista. Então, é uma galera que merece palmas aí. E merece. Palmas e parabéns pelo dia do representante comercial. Rodrigo, muitíssimo obrigado pelo convite. Então, chegamos aqui ao fim, tá, desse episódio inicial, episódio 001, no dia 1 de outubro, no dia do representante comercial. Pessoal, o Rapcast é o podcast exclusivo para representante comercial com Rodrigo Prado, Vitor Nogueira e todos vocês aí. Dê um like, deixe um comentário, manda sugestão né, do que vocês querem ver aqui. A gente já está com um cronograma bem desenhado, mas a gente quer realmente essa interação de vocês para que o conteúdo que vem aqui seja realmente muito relevante para vocês. Vitor, muito obrigado. Valeu, mestre. É um prazer enorme estar contigo nessa jornada. Voltaremos aqui, né? E vocês contem com a gente, contem com o Rapcast e vão para cima. Bora construir um exército de empresários bem-sucedidos. Um abraço e até a próxima. Valeu, galera. Tudo de bom para vocês. E lembre-se, onde tem venda, tem suas vendas. Valeu.